Aí, pessoal, a gente tá aqui com o poeta Alcebiades Júnior. Vamos a algumas perguntas. Ô, Júnior, quando foi que você começou a fazer poesia? Com quantos anos? Com 17 anos, lá no ano de Boa tarde, pessoal. Lá no ano de 1996, bairro 96. Santa, bairro Santa Cruz. As minhas primeiras 30 eu perdi, nunca mais encontrei-os. E para mim foi dramático, não consegui achar. Mas você na E não escola... sei como perdi. Na... Tinha 17 anos. 17 anos, aos Tinha 17 anos. 17. Você era bom em redação, Fazia, eu gostava sempre. mas tirava notas boas, mais ou menos. Tirava, às vezes, um 9, um 8, né? 10. E Às vo- vezes um 6 também, depende. 5, depende. Quantos livros você já lançou? Produção independente, produção responsável Paulo Sérgio Fernandes, que é o senhor. O Despertar dos Passos, direção de Três Poetas no Tempo, com a participação de José Roberto, que nos deixou em memória. E agora, Jornada Poética. Esse dos três também é importante, é profundo. Você acha que hoje em dia O nossa... argumento é pesado aqui, É. só tendo acesso para conhecer. Na sociedade moderna atual, você acha que a poesia ainda ocupa algum lugar de importância na sociedade? Com certeza, a ocupa porque ela vem da essência da existência, que proporciona a história. A poesia ela é irmã de filosofia, de história, se conectam muito bem. Eu vou lhe provocar. Você acha que as pessoas têm medo da poesia hoje em dia porque elas podem achar que a poesia é algo inatingível, que para a pessoa entender poesia tem que estar num nível de estudo muito amplo? Ou será que a sociedade está com preguiça de ler? Eu acho que a sociedade está com preguiça de ler. A poesia pode tocar qualquer coração, independente de grau escolar. Depende da pessoa. Agora, porque algumas pessoas se assustam em ver o argumento poético. O argumento poético é uma coisa diferente. É conhecimento, mas é um argumento diferente. Transmite conhecimento, sentimento sobre a vida, o mundo, a realidade oferecida pelo tempo. Quem Mas falta mais interesse das pessoas. cite as suas influências? Minhas influências têm influências musicais e na literatura. Zé Ramalho, Alceu Valença, Belchior, Edson Gomes, Legião Urbana. Tem outros, né? Gosto de Gilberto Gil, de Caetano. E tem outros. Esses são os principais. Na literatura, gosto muito, sou fã de Castro Alves, gosto de Drummond, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Jorge Amado, romancista, né? Gosto também, e tem outros. Outros e outros. Machado de Assis, gosto muito. Tem o português Fernando Pessoa, né, que muita Fernando gente gosta. Pessoa também. Camões, que nunca mais a gente citou Camões. Camões. Camões é mais antigo, né, do que Fernando. Escreveu Os Lusíadas. Foi, Camões. Camões. Bom. Mas as poesias de Fernando Pessoa também são pedreira, cara. São profundas. São profundas mesmo. Fernando Pessoa. E o que você acha assim que assim a política, as gestões políticas, não só do município, mas do estado e da federação, você sente que elas apoiam os literatos vivos do aqui e agora, não os clássicos, nós que somos os representantes? Sim, sim. Nós somos herdeiros e sustentamos o que eles deixaram. Somos influenciados por ele. Eu acho que sim, eu acho que sim. É porque o artista pequeno, que não é famoso, ele não tem acesso. Não tem muito acesso a certas prerrogativas, regalias, que os artistas famosos já tiveram e têm. Por exemplo, É uma peleja para um artista pequeno chegar a um alto nível. Ele tem a competência dele, a dedicação dele em fazer o negócio, faz com amor, que gosta. Mas é difícil para se destacar e ser respeitado e reconhecido. É difícil. Eu digo pela sociedade, como muitos artistas são. é verdade. Como muitos poetas e escritores são. E você, qual os seus projetos para o futuro, para daqui a um ano em relação à poesia? Pretendo lançar mais um livro com o senhor, é meu brother de arte, Valeu. Você está marcado na minha vida. Tomos, história. idem. Somos história. Registrados merecidamente pela Biblioteca Nacional, nós temos nossas obras, nossas poesias, sem nenhum provento, sem nenhuma
entendeu? Tá. Agora fale da importância da poesia, do seu trabalho, de outros poetas em relação às redes sociais. Qual a importância das redes sociais agora? A importância das redes sociais é o impulso que ela tem de divulgar, de circular, de tornar pública a sua obra autoral no mundo, através das redes sociais, TikTok, Kawaii, Instagram. A gente tem essa ferramenta na mão que a ciência nos proporcionou. Agora uns se dão melhor do que outros, relativo à divulgação, né? Acesso de visualizações. Um tem menos, outro tem bem mais. Você, por exemplo, já passou de 1.500.000 de visualizações com sua inquietude, sua dedicação, sua saliência. Eu tenho bem menos. É normal. Mas o importante também que eu vejo... é a luta, a resistência. E assim, é brasileiro no mundo todo que tem acesso aos nossos trabalhos. Gente que a gente nem tem amizade, nem conhece, mas compartilha, comenta. Por exemplo, na década de 90, se você lançar sua poesia, como é que você ia divulgar? Só no próprio lugar, né? No próprio lugar. E através de jornal, já tinha rádio. Né? Não, mas a rádio é uma coisa. Agora vá para uma televisão divulgar para ver, ó. Era muito caro, muito cara. Caro, muito caro. Hoje tem várias pessoas aí famosas que não dependeram de pagar, não precisaram pagar a televisão, a rede nacional, para aparecer 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, que é pelo tempo, né, que eles cobram. E é caro, viu? Porque... Agora a televisão é forte, a circulação, a promulgação, o poder de divulgação é fortíssimo. Mas você considera que a poesia é uma arte popular ou uma arte elitizada? Ou é uma arte só para intelectuais? Não, eu acho que é para todo mundo. A arte é livre, a arte poética é livre, é para todo mundo. Para todo mundo, por pobre, por rico. Tem pessoas pobres que gostam de literatura e tem pessoas ricas que não dão nem ênfase à literatura. E eu provo isso. Você acha que hoje em dia as pessoas estão entendendo menos a poesia? Aí se afasta mais por talvez seja a própria tecnologia? Eu acho que é falta de interesse mesmo. Porque com essas fontes de comunicação que são as redes sociais, como a gente acabou de falar, você tem acesso a tudo. Você tem acesso a tudo. É verdade, eu lembro... a todo conhecimento, divulgação de tudo. Eu lembro um episódio que ocorreu comigo... Coisa boa, coisa ruim, nós temos acesso a tudo. Tudo. Aconteceu comigo mais ou menos aos 18 anos. Eu comprei alguns livros de Castro Alves e tinha muita coisa que não dava para entender, porque é muito sofisticada a poesia dele. Mas o que eu fazia? Eu tinha um dicionário, essa palavra é o quê? Que eu não sei o que é. Sim. Eu ia no dicionário e pesquisava. Depois outras coisas eu ia em outras coisas e pesquisava. E o Já fiz muito isso e ainda faço. Então, e adquiria mais conhecimento. E o dicionário é a fonte. Se a pessoa não entender alguma coisa nossa, pesquisa ou pergunta a nós enquanto a gente está por aqui. A gente somos autores, a gente responde. Não tem como uma pessoa que não é, uma pessoa ler todas as poesias e achar que vai entender tudo de primeira, que isso aí é meio difícil. E a arte de escrever, a criação escrita é uma fonte infinita, né? É uma fonte infinita. Tem várias coisas escritas, várias ideias criadas, pensadas. É normal você ler alguma coisa e não entender. Que ninguém sabe tudo. Instância se é normal você ver o significado de 2, 3 palavras e não saber. Ou você busca o dicionário ou pergunta ao autor, ou alguém, algum professor. Como a gente fez hoje, né? Puxou a palavra aspirações, né? A gente puxou, apareceu aqui 8 sinônimos, mais ou menos. Tem um pouco de ligação com inspiração. Com inspiração. Ansiedade, desejo e outras coisas. É muito... E fala aí um pouco desse livro aí, se está à venda, qual o valor e como adquirir. Isso aqui lançamos agora em fevereiro desse ano. Já vendemos 64 exemplares, né, até agora. Bem divulgado nas redes sociais, através de nossa inquietude. Já dei 4 entrevistas, já fui entrevistado com 4 âncoras aqui na cidade, né, na Rádio Marazu FM, Jorge da Cidade Nova, e estou à disposição, e a luta continua. Deixa eu pegar aqui um livro. A luta continua aqui. Pegar um livro aqui, que foi o... Mas não parou ainda, né? Segura isso. Parou não. Vamos relacionar. Não,
vamos relacionar, por exemplo, coloca o primeiro aí, o livro. Qual o cenário do mundo nesse tempo, do primeiro livro, esse 2011, né? Sim, sim. O que você sentiu mais diferença da sociedade desse tempo com a sociedade de agora? Que esse livro aí foi bem vendido, foi uns 300 exemplares. Sim, sim. Livro acessível, preço acessível, na mesma pegada nossa. Criação, reflexão, Mas então, poética, histórica, eu quero dizer, filosofada, a gente sente mais dificuldade de vender o atual, né? o atual. E a população está mais endinheirada do que nesse custa tempo. R$20, né? Mas aí, Jornada poética, isso aqui custou R$5 na época. mas em convertido 2011. dá quase R$12 hoje em dia. Sim, sim. Seria quase 12 que eu converti a moeda. Sim, sim. Agora, o embalo das pessoas, assim, não sei, assim... O que mudou? O que eu vejo é que... Uma parte das pessoas tem interesse. Sim, tem interesse, né? Porque também não tem tanto tempo assim. mas você vê que antes, nesse tempo de 2011, pouca gente entrava muito em rede social, Foi né? muito- É. E hoje em dia massificou muito, As né? redes sociais estavam ainda se procriando, né? Para Era. acontecer. Tanto é que as rádios foram a Agora, força máxima de nesse, divulgação. as redes sociais, a divulgação está mais pesada e a venda diminuiu. Falta de interesse. Esse livro mesmo, vamos supor, esse livro mesmo já foi visto aí por mais de Muita gente. 2 milhões de pessoas. Muita Porque gente, só muita da gente. minha Você parte- divulga, eu divulgo. É. É muita gente, muita gente. É isso, eu acho que é isso, assim. A diferença é essa. Mas é que eu vejo também, Júnior, que falta criar um público. Quando eu criar mais identidade com o público, eles vão ter confiança de comprar As pela pessoas internet. não compram muito através de rede social. Teve isso aqui também, né, em 2012, com o nosso Direção Três Poetas no com Tempo. Roberto, José Roberto, em memória, que já nos deixou. E Deus o tem. Desses três aí, qual que você considera melhor ou não tem? Em todos os três tem obras, tem poesias boas, em todos os três. Porque as poesias não estão todas no nível só. Tem umas melhores, mais tocantes, Que mais muita profundas gente do que outras. às vezes despreza a capa por ser É mais porque- simples, né? É porque todas elas têm poesias. É porque esse Jornada Poética, ele tem mais temas, tem 25 temas, nós ficamos mais à vontade para escolher os temas. Mas todos os três têm coisas boas. Tem coisas mais fortes e tem coisas bem simples de entender. Porque se você abrir o primeiro aí vai ter muitas poesias, vai ter sua poesia Somos, né? Tem. Épocas Tem. também tá nele, né? Sim, tem Quanto Vale a Poesia, Demagogia versus Vida. Tem Cadê Kate, sua. Tem Sua autoria. umas poesias mais... Tem Espírito, minha. Tem Devolve-lhes Dor, de sua autoria. Então... Agora é porque Jornada Poética, ele tá muito bom. Tá muito bom, tem poesia Foi excelente. muito bem selecionado. Muito bem selecionado. Só quem tem acesso... O pode material já perceber. se aprimorou em relação aos outros, né? Muito bem selecionado. Sem arrependimento aqui. Só falta o acesso das pessoas, o querer das pessoas. Mas As pessoas são livres, né? você é poeta, mas você mergulha em outras vertentes da literatura, você... Eu gosto de romance, já li. Não, mas você já pensou em escrever algum romance, algum conto, alguma crônica? Assim, ou não, você assim. ou algum ensaio filosófico? Ensaio filosófico já pensei. Os ensaios são poucas escritas sobre um determinado tema, né? É resumido. Resumir, É né? resumido. Eu não sou filósofo, sou formado em história. Mas tenho coisas filosofadas. Como muitos outros têm. Como muitos outros Interessante. têm. Zé Ramalho, Raul Seixas, não são filósofos. Doutores em filosofia, mas têm coisas filosofadas, pensamentos. Você acha assim que Você também tem pensamentos nas suas poesias. Você também tem pensamentos meditados. Na sua opinião, os governos eles investem mais nos clássicos do que nos contemporâneos? Assim, há muitos projetos de governo que mandam livros de Castro Alves, Drummond, para a secretaria, para Machado distribuir de nas Assis, escolas. porque eles são considerados como exemplos. Eles são imortais, eternos. Mas eu E lembro, ninguém tira isso do campo. Júnior, Isso não quer dizer que nós, os herdeiros, que sustentamos a literatura, senão ela morre. Não ficou só neles lá atrás.
Eles deixaram a cicatriz deles, a fonte dele de conhecimento, reconhecido e tudo. Mas quem sustenta é muitos de nós. Mas você atente para o seguinte, do tempo que você estudava, várias vezes você, português, gramática, teve assunto sobre poetas e escritores clássicos, né? Literatura, tudo, Sim, história, tudo. mas praticamente se você parar para observar, praticamente nunca existiu estudo sobre poetas atuais e escritores atuais. Pelo menos no meu tempo, eu não lembro não. Assim, os professores, para estudar, não, na temática não, mas os professores comentavam, fulano lançou um livro, Mas é porque os professores a poetisa lançou um livro, seguia a pauta dos livros do governo, tá entendendo? Sim, sim. Ele não ia introduzir um poeta, vamos supor, um Maurício da vida, porque justamente o Maurício não estava na pauta que eles recebiam, né, nos livros que eles recebiam. Tanto é que quando eu comecei a minha primeira poesia que eu li, eu tinha de 9 para 11 anos lá no Laura. E foi o quê? Foi Menino Azul, de Cecília Meirelles. Por quê? Porque estava no livro de segunda série da escola. O que eu quero dizer é justamente isso. Da coisa da... Ele não sai muito da coisa da pauta, mas agora tá fazendo. Como a menina do IFES não veio fazer algumas perguntas sobre mim. E não teve uma do Dorijan que no passado foi na sua casa também? Sim, sim. Então, mesmo não estando na pauta, mas os professores estão se atrevendo a buscar o contemporâneo, né? Tudo. Isso ajuda muito. Mas eu sempre percebi que sempre faltava mais. Sempre, é verdade. Falar mais sobre a gente. Falava, mas era de vez em quando. Não era com aquela. É como assim, por exemplo? Nós já somos a realidade. Na disciplina de letras, falava mais, né? Dos autores, autoras, brasileiros. Falava mais, não tanto, mas conversava. Não, como Miguel Viana citou na entrevista com você, ele disse que Paulo já tem uma obra edificada no teatro. Então, os professores podem mencionar você, eu, Souza e os outros poetas como já sendo poeta. Nós não somos tentativa de ser poeta. Nós não somos adolescentes buscando um lugar ao sol para ser poeta. Não tem como. Então, um apelo aí às secretarias de cultura daqui, do estado, do município do estado. A gente não depende, assim, com toda a humildade, pelo percurso que nós temos, a gente não depende que fulano nos classifique como poetas, pensadores poetas. Nós sabemos quem somos. Temos nossa identidade, nossa cicatriz, competência, e isso está mais do que provado. E eternos aprendizes. Está mais do que comprovado. Será que existe alguma coisa na lei do município que o município não pode chegar para você e dizer, Júnior, eu gostei do seu livro, tem um apelo aí de escola didático bom. Eu vou passar um protocolo aqui, alguma coisa, traga 200 exemplares que nós lhe pagamos aí pela prefeitura paga e a gente atrela nas escolas. Parece que é proibido acontecer essas coisas, que ninguém faz isso. Existe uma dificuldade. A dificuldade é muito grande. Sabe o que é que falta? É respeito, mais respeito. Não existe isso não. É por isso que a gente tem dado nossos pulos na resistência e o resultado daí, né? Olha, Só falta a venda. Em gestões passadas me chamaram para a feira de literatura pela prefeitura local. Aí falou o seguinte, Júnior, você vai expor seu livro lá. Eu falei, mas a gente recebe algum cachê? E fala, não, vocês não recebem não. Eu falei, por que é que músico recebe cachê? Porque palestrante recebe cachê e poeta não recebe cachê. Poeta nada vale não. Aí o que eu falei pra eles assim, ó, diga à prefeitura que eu não vou não. Pra eu chegar lá, pegar meu livro e colocar lá. Ninguém sabe nada a meu respeito. As pessoas mal vão comprar 1 ou 2 livros. Aí meu colega, que é um dos mais conhecidos de instância, foi não vender um livro. Aí eu falei, que onda é essa, rapaz? Não posso falar aqui não. Então, mas aí é complicado, Júnior. Porque é como o desprezo, porque o cara é cantor, já tem um cachê certinho. Vai lhe chamar, você vai fazer parte de uma feira literária, já tem que ter um incentivo. Por exemplo, o Clube dos Poetas é sem fins lucrativos, foi fundado assim, sem fins lucrativos. Que é um movimento de resistência, né? É literário e muito importante. É muito importante mesmo. Referência no estado, 40 edições de concursos de poesia falada a nível estadual. Pessoas de todo o estado se inscrevem para passar pela triagem. Eu acho assim, por exemplo, a minha opinião, assim, vocês que são professores,
Faça um trabalho sobre os poetas locais, tudo bem, mas não faça só o trabalho, não. Se tiver um livro, junto os alunos, fala, olha, compra um livro dele, vão fazer trabalho sobre as poesias. Cada 2 alunos vão lá, cada um compra um livro. Vamos convidar eles, se for Beleza, para ver. para tirar as dúvidas, tirar as debater, dúvidas. conversar, dialogar, conversar. É mais ou menos isso. Agora do jeito. Responder perguntas, né? Porque até os trabalhos são isolados. Eles às vezes trabalham sobre você, sabe que você tem um livro, mas não tem nenhum interesse em comprar. Eu acho isso muito estranho. Falta, como você fala, falta interesse. A literatura é uma peleja, viu? A leitura, viu, Paulo? É uma peleja. Que a gente não ganha dinheiro, a gente gasta dinheiro. A gente nunca teve lucro com livro. É uma peleja no sentido geral. Porque, rapaz, é uma coisa tão importante, tão enriquecedora. Você abrir a mente para as coisas. Aprender a falar corretamente, conhecer o significado das palavras para se comunicar no dia a dia. A palavra está em tudo. Qual é o principal instrumento da literatura, da escrita? A palavra. A palavra é o principal instrumento da literatura. Então, mesmo a literatura como Patativa de Alçaré, que era analfabeto, traz um conhecimento muito grande, uma riqueza cultural muito grande. E outra, a literatura, ela fortalece muito a riqueza, porque, olha, se uma pessoa comum, uma pessoa normal, que não é poeta nem nada, falar do São João de Estância, vai dizer, olha, é um São João legal, é bom, eu gosto, tem comida, tem isso, tem aquilo. Agora, se o poeta for falar, vai falar de uma maneira que às vezes o mundo todo vai entender e vai ter vontade de ir. Com certeza. Tem uma lenda sobre, eu não sei se é Monteiro Lobato. Porque o argumento toca. O argumento. Então, dando ênfase a isso, tem uma história sobre, eu acho que é Monteiro Lobato. Diz que um cara que era vizinho de Monteiro Lobato tinha um sítio bem bonito aí, queria vender. Aí pediu para Monteiro Lobato fazer a propaganda. Olha, Monteiro Lobato, você que é bom na escrita, faça aí uma propaganda para eu colocar uma placazinha e vender meu sítio. Aí beleza, ele pegou, caprichou, escreveu como se fosse uma poesia, uma coisa maravilhosa. Aí tempo depois ele encontrou o dono do sítio, aí falou assim, e aí, já vendeu o sítio? Aí o dono falou, não, nem vou vender. Depois que eu li o que você escreveu, aí eu vi que não podia se desfazer do meu sítio. A literatura fez ele despertar para a beleza que ele tinha e ia jogar fora. A beleza verdadeira. Então, real. é isso que eu quero dizer. Enquanto as pessoas comuns vão falar da cultura de distância assim assada, a gente fala de um jeito mais poético, mais profundo. Por isso, cadê o respeito a você, a mim, aos outros aí? Cadê o incentivo financeiro que a gente não vive de vento? A gente, para fazer um livro desse aí, é trabalho, é dedicação, é muita coisa. E precisamos sim. Não é tão simples, Então, Paulo, tudo vem da saliência, do querer. Tudo vem do querer, né? Do despertar, do querer. É a mesma coisa. Quando a gente lançou esse livro, de quanto a gente não já ouviu de algumas pessoas, quando eu puder eu lanço é de editora. O menosprezo aí. Nós nunca fomos por isso aí, não. Mas você vê, enquanto essas pessoas ainda falam isso, a gente já tá no terceiro. E vamos pro quarto. E pro quarto, com fé em Deus. Argumento, conteúdo temos. E essas pessoas não lançaram o primeiro ainda. Por quê? Será? Então, em vez de fortalecer. Tem uma insegurança, o que é que há? Não lançou por quê? Não tem interesse, é inseguro, é o quê? É porque tem que ter pegada, cara. A arte tem que ter pegada, tudo que a gente faz, coragem. Consciência. Está aberto para as críticas sociais. Com certeza. Tem que respeitar. Cada um tem sua opinião, nós temos a nossa. Pode falar bem, falar mal, mas a gente retruca, a gente tem e a cultura é isso. Quem não está sujeito à crítica, então não se meta. Não é verdade. A gente não está só para agradar as pessoas, nem somos donos da verdade. Pode ter gente que acha a nossa obra um nada, e aí? Tem, verdade. Isso vai nos afundar? Não. Sabemos quem somos. Porque de uma hora para outra a gente pode pintar uma coisa como uma obra de arte. Que é uma coisa que quem está escrevendo está sujeito a escrever sempre melhor. E é isso que a gente busca na nossa sociedade. Fazer uma coisa melhor. Então, os passos seguintes vai ser esse, né? Vai ser registrar as novas poesias e lançar um futuro livro aí. Com certeza. Já estou preparando para digitar, né? Sabe lá o que as redes sociais vai proporcionar pra gente, né?
E repito, ela é tão boa, a escrita é tão boa, é uma fonte infinita. A criação literária, escrita, filosófica, Olha, é infinita. hoje em dia, sabe por quê? Porque eu lembro no meu tempo, o pai pegava e comprava livro infantil para os filhos. Aquele livro infantil, o patinho feio, não sei o que, dava de presente. E às vezes lia para os filhos. E hoje em dia não. Hoje em dia você vê as crianças não tem 1 ano de idade e já tá ali no celular. Às vezes a criança, ela lê, percebe o quanto ela está sendo beneficiada. É verdade. Eu lembro. É pela inocência, mas ela está lendo. Ela tem a curiosidade de ler. De ler ali. Não, e mesmo assim, quando o pai ou a mãe lê pro filho, já tem uma troca de carinho do filho saber que o pai tá fazendo aquilo dedicado a ele, a Tem mãe. crianças, Paulo, que de pequeno já gosta da leitura. É, e às vezes os pais não incentivam. Gosta de literatura, de ler, de histórias, de romance, poesia. Já gostam de pequeno, é dela mesmo. É, mas cabe aos Mas pais incentivar. Esse despertar vem da cobrança dos pais, de estar ali, É, então. incentivando, educando, ensinando, além da escola, né? E não se educa só na escola. Então é beleza, a gente E vai. o ato de aprender é buscar a raiz do conhecimento, da verdade no mundo. Tudo depende de nossa saliência humana. É, lembrando que a gente tem Antônio A nossa Francisco. necessidade, saliência. É, a gente tem Antônio Francisco, que é cordelista em instância, né? E o poeta Nascimento também são cordelistas. Nascimento, tem Salete. Cláudio Oliveira, tem Salete Nascimento, Francisco Souza, Noel Rodrigues, Guadalupe, Lupinha, Nadir Cristina, Edson, Edson Poeta, o tem Wilton, David Perdigão, o Wilton Santos, que mais? tem Diniz também, que é Diniz, poeta, Antônio Diniz, Antônio Thalita, Neto, Thalita Sintek, Cláudio Hiroshi, Maurício, que ainda faz parte, Maurício Oliveira, Eterno Maurício Oliveira, Sara Gabriela, Sara, Gabriela, Leninha, Sérgio Carvalho, que tá no Joildo Rio, né? Joildo Santana, Joildo, Joildo Santana, Davidson, Davidson, rapaz, é muitos mesmo. Johan, Paulo Marcel é Johan. Johan, Paulo Marcel, quem mais, rapaz? Outro Paulo também, que é ator. Paulo Ricardo. Paulo Ricardo. Rapaz, é muito. Cláudio Dortas. Cláudio Dorta, lógico, Cláudio Dorta. Augusto Santos. Augusto Santos. Cláudio Dorta, que é um dos que mais lança livro, né? Quantidade é ele sim. Então, a gama de literato aqui em Instância é muito grande, cara. Né? E desculpa aí se a gente. Cláudio Honor também. Cláudio Honor, um dos fundadores do CPE. Desculpa aí se a gente esqueceu alguém, porque a gente não tá com lista aqui na hora. Pra todo mundo. Maria. Então, pra lembrar todo mundo, meu amigo. Nádia Piauitinga. Na dela. Da época de Maurício. De Maurício. Ela trabalhou no grupo Honduras, quando minha mãe trabalhava. E a irmã de Nívia. Ela era tia das crianças lá, ela ensinava as crianças no passado. E eu lembro que na década de 80 eu ouvia falar dela no teatro com o Maurício. Da mesma época. Então, desculpa aí o pessoal que a gente não mencionou, porque realmente não tem como lembrar não. A gente não anotou o nome não. Aqui é tudo só de memória mesmo, mas se sinta homenageado também. Atriz. Joelison também, da nova geração, né? Nova geração, começando. Tem muito aluno no Arabella que são poetas também. Alunos no SESI, no Arabella. Então, no SESI, no Jussamado, Laura Costa. Então, a gama de literato é muito, mas a gente precisa escoar esses livros. Não é só fazer livro e tá colocando um em cima do outro, não. As pessoas vêm, compram e movimentam. A divulgação, não temos do que reclamar. Não. Falta as pessoas chegarem junto. Rapaz, se você não sabem o que estão perdendo. Calcular suas redes sociais com a minha, chega perto de 2,5 milhões. Juntando as nossas. É muita coisa. É muita coisa. É uma inquietude nossa, saliência, sempre postando. E onde é que no tempo, quando a gente lançou o Despertar, a gente ia pensar que ia ter 2,5 milhões de pessoas sabendo da nossa poesia? Então, nem se passava por nossa cabeça, cara. Nem se passava. E às vezes a gente, Júnior, às vezes você fala mais do que eu tenho que agradecer. Às vezes eu tô tão focado em fazer, que às vezes eu não paro para ver o quanto a caminhada nossa já chegou longe. Longe.
Não temos o que reclamar, não. E a luta continua. É como as pessoas dizem, olha, as mulheres dançando seminua ou a comédia às vezes, Mostrando o corpo. às vezes atinge muitos caras, não sei o que, mas a gente é uma arte diferente, porque Nossa mensagem é séria. é de séria, conhecimento, então. De conhecimento. Nossa mensagem não é bater o olho, ninguém vai pegar sua poesia, bater o olho e dizer já entendi. Não é assim, não. Nem a minha, por mais sim, porque vai ter que ralar um pouco para estudar, meditar, Tem que meditar, pesquisar pesquisar. e perguntar, se não Porque o entende. intuito é o quê? Contribuir para o conhecimento da vida, do mundo. É isso que ela transmite. O sentimento dela é esse. O intuito é esse, da arte poética. Então, pessoal, É isso aí. mas é isso mesmo, a gente tem que mexer com a sociedade, tem que correr atrás mesmo, cada vez mais contar E com o apoio. vocês, todos nós, somos capazes Com de certeza. mudar o mundo através do conhecimento, da leitura. Todos nós. E da Todos arte. nós, através da arte. Então, Da liberdade intelectual que todos nós temos. vamos finalizar nossa entrevista aqui, nosso bate-papo com o poeta Alcebia de Júnior. Obrigado, Paulo Fernandes, escritor, poeta. Obrigado. E a todos Os internautas, os né? internautas, usuários da rede social. Da rede social também, meu obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Meu obrigado e agradeço também. Eu vou picotar os vídeos e colocar, porque depois eu vou lhe falar o tempo que foi. Então valeu, pessoal. Obrigado e estamos aí.